Graças e paz, irmãos. É um prazer estar nessa noite no encerramento deste congresso, onde Deus tem se revelado de forma linda a cada família que tem procurado ouvi-lo. E antes de ministrar a palavra nessa noite, gostaria que os adolescentes levantassem as mãos. Quem for adolescente? Isso. Gente linda. Início de julho nós temos o nosso acampamento, tá bom? Fica ligadinho, já tem mais de 50 inscritos e as vagas já estão encerrando, que são 80 lá em Silvânia, tá? Então procure a diretoria, tá? Será uma bênção. 2 Reis, capítulo 4. Vamos abrir a nossa Bíblia. 2 Reis, capítulo 4. Do verso 1 ao verso 7, tá bom? 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame um azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Ministra aos nossos corações, Espírito Santo. O Senhor tem total liberdade e autoridade, Pai. Tira qualquer inquietude, Pai, dos nossos corações, distrações, para que assim possamos ouvir e ter a sensibilidade da Tua voz. No nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, esta é uma história bastante conhecida, de muitos aqui nessa noite. E o Dr. Tiago, ele introduziu aquilo que nós nessa noite vamos falar. O tema nessa noite é vivendo a mordomia e família. Estamos diante de uma família em crise total, essa família. Estamos diante do início do ministério do profeta Eliseu. Eliseu, ele é o sucessor de Elias. No capítulo 2 de 2 Reis fala sobre isso, onde Elias estava para partir e Eliseu estava atrás do seu mestre, e Elias querendo sempre que Eliseu se afastasse, e Eliseu não, eu vou continuar lhe seguindo. E Elias disse a Eliseu: pede-me alguma coisa. E Eliseu disse: dá-me porção dobrada do teu espírito. E ali Eliseu recebeu essa porção dobrada. Então estamos no início desse ministério. Eliseu inicia ali de forma sucessor de um grande profeta, mas só que as adversidades começam a aparecer para Eliseu, e ali logo em seguida ele tem
um rei que pede ajuda dele e ele profetiza que vencerá o reino de Moabe e venceu. Mas no capítulo 4, Eliseu ele opera 5 milagres. E justamente o primeiro milagre que ele opera é justamente prover dinheiro para uma viúva empobrecida. Prover dinheiro para uma família empobrecida. O segundo milagre é profetiza que uma mulher estéril daria à luz a um filho. Terceiro milagre, ressuscita um menino morto. Quarto milagre, purifica a comida envenenada. E quinto milagre, provê alimento para 100 homens. Então, essa é o que está acontecendo, esse é o cenário do capítulo 4 de 2 Reis. Mas, irmãos, serei objetivo, eu chamo a sua atenção. Estamos diante de uma família que não tem nome nem sobrenome. O nome da viúva, ela não aparece. Ela não aparece nem do seu falecido esposo, que era ali da escola de profeta. Essa mãe, essa viúva, ela está desesperada. Uma aflição está tomando o seu coração. Por quê? Porque um credor foi buscar os seus filhos. O credor não queria a sua casa. O credor olhava para aqueles filhos e não eram crianças pequenas, não. O texto nos diz que quando a vasilha já estava cheia toda ali, um disse: mãe, acabou as vasilhas. Então ela estava contando com a cooperação de todos dos 2 filhos dela. E vieram buscar. E ela vai recorrer a quem? Ela vai recorrer ao profeta, ela vai recorrer a Deus. Nesse mesmo capítulo nós temos uma família bastarda que também enfrentava ali uma dificuldade muito grande, que é a família da Sunamita. Ela não tinha filho e o profeta ali profetizou filho e ela passou a ter filhos. Veja o que o texto está nos dizendo. Tanto uma família empobrecida como uma família bastarda, as duas enfrentando problemas. As duas enfrentando dificuldades. Um homem também de grande prestígio, no capítulo 5, que é o Naamã, foi atrás do profeta para curar a sua lepra, achando que o profeta lhe daria um jeito, e o profeta deu também. Mas nessa história não é sobre Eliseu, é sim sobre Deus que teve misericórdia de Naamã, Deus que teve misericórdia da Sunamita, e Deus que teve misericórdia desta mãe, desta viúva, que está clamando a Deus pela vida dos seus filhos, pela vida da sua família. Irmãos, atente para isso. Deus ainda hoje cuida de cada família. Eu tenho certeza que Deus está cuidando da minha filha, da minha esposa, assim como está cuidando de você. Nosso Deus tem prazer de abençoar as famílias com recursos. Ele tem prazer, e essa é a história que nós estamos meditando. E essas famílias experimentam da graça e da misericórdia de Deus. Nós veremos 6 princípios da graça de Deus operando na vida desta família que trouxe provisão. Aí, pastor, qual é o primeiro princípio? O primeiro princípio é: deixe um legado espiritual na vida da sua família. Deixe um legado espiritual na vida da sua família. Você está entendendo o que é que está sendo dito? Deixe um legado espiritual na vida da sua família. Isso é para você que é criança, que está aqui e tem entendimento. Isso é para você, adolescente. Isso é para você, pai. Isso é para você, mãe. A responsabilidade de deixar um legado espiritual na vida da família. Tudo o que acontece ao redor daquela família, toda a sua provisão, todo aquele milagre, diante de toda angústia e de todo drama, é porque tinha um pai que temia a Deus. É isso. O centro é o pai que temia a Deus. O temor a Deus. O temor a Deus leva a provisão na família, leva a família a experimentar milagres. E no verso 1 diz: certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor, dizendo ao profeta: você, Eliseu, sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus,
e eu não estou inventando. Nós estamos aqui diante de uma viúva, diante de uma mulher, de uma mãe, que está dando testemunho do marido, mesmo depois de morto. Está dando testemunho do marido. Testemunho. Ela está dando testemunho do marido, um testemunho bom. O texto está nos apresentando isso. A melhor pessoa para perguntar sobre o seu testemunho é sua esposa. Qual é o testemunho que você tem dado dentro de casa? Qual é o testemunho que você, esposa, tem dado no seu lar? Você, adolescente, qual é o testemunho que você tem dado para os seus pais que ainda não são evangélicos? Qual é o testemunho que você tem dado para o seu irmão, para a sua irmã, que ainda não conhece a Cristo? Primeiro princípio é: deixe um legado espiritual na vida da família, invista na vida espiritual. E esse homem lhe vestia. E outra, a esposa não transfere aqui culpa para o marido devido à dívida. Ela não foi reclamar pela dívida. Ela não foi reclamar pelo mau marido que ele era, o profeta, nada disso. O testemunho dessa mulher era: você sabe que o meu esposo, o seu discípulo, ele temia ao Senhor. Então, era um homem, era um pai que não iria viver esbanjando. Ele não era consumista, nada disso. Ele não estava atrás de riqueza e fazendo dívidas. Nada disso, irmãos. Nada disso. A família tinha uma dívida não porque era consumista ou queria esbanjar. Podia ter sido devido à perseguição. Aquela sociedade que esse profeta está inserido era uma sociedade apóstata. Era uma sociedade que não queria saber de Deus. Era uma sociedade idólatra. Vocês lembram, os irmãos, que na era do profeta lá, Elias, 7.000 profetas, 7.000 estavam escondidos, que não se prostraram diante de Baal. E quem sabe, alguns comentaristas dizem que esse discípulo estava juntamente também escondido. Alguns textos dizem que talvez esse discípulo seja até o Obadias, o que escondeu os profetas da perseguição de Jezabel, e ali teve que prover recursos e acabou criando uma grande dívida. Irmãos, Deus não desampara o adolescente que é fiel, o pai, o marido que tem temor a Ele, e a mãe e a esposa que teme o nome dEle. Deus não desampara. O grande X da questão é: qual o legado que nós estamos deixando para a nossa família? Nos preocupamos demais em deixar para os nossos filhos um legado espiritual. Muitos filhos se preocupam demais de ter o bastante para abençoar os seus pais. Não é errado, mas não perca a visão de Deus. Não perca. Esse homem temia o Senhor. E mesmo depois de morto, Deus se levanta para abençoar e prover na sua família. A esposa não fugiu. A esposa não abandonou os filhos. A esposa não fugiu diante das necessidades. O que mais é precioso para você? O que mais precioso você pensa em deixar para a sua família? O que de mais precioso você pensa deixar para a sua família? Salmo 145, verso 4 diz: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Porque uma geração tem a responsabilidade de contar a outra geração sobre o verdadeiro e único Deus. Se você não apontar a direção da sua casa, quem é que vai apontar? Quem é que vai apontar? Esse homem que morreu, esse profeta, esse discípulo, ele apontava, ele dizia:
a sua esposa, ele falava com seus filhos, e eles, diante da prova mais difícil, eles foram recorrer a Deus, e Deus proveu. Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 em diante, nós lemos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te também, as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A gente vive numa sociedade muito egoísta, irmãos. Muita gente dentro de casa egoísta, pensando apenas em si, e não deixar legado espiritual nenhum na vida da família. Se preocupe com isso, se preocupe com isso. Mas também nós podemos abrir um parêntese e dizer nesse texto: quando não administramos com prudência o que Deus coloca em nossas mãos, podemos perder a família que amamos. Quando não administramos com prudência o que Deus coloca em nossa mão, nós podemos perder a família que amamos. Quantas crises familiares, por causa de dívida, crise financeira, e respinga em todo o mundo. E temos esquecido de Deus. O texto deixa claro que a família teve dificuldade em administrar os recursos. Então a falta de mordomia nas finanças, de saber controlar-se e usar os recursos com prudência, pode levar a família a sofrer danos irreparáveis. Irreparáveis. Tem um filme que eu assisti e recomendo a todos, inclusive tem no YouTube. O nome do filme é Um Novo Plano. Um Novo Plano. Você pode anotar e assistir com o seu esposo. É um filme excelente. Filme excelente, Um Novo Plano. Onde uma família teve que recomeçar do zero, porque estava gastando demais, esbanjando demais, e foi perdendo tudo. Tudo, material. E nesse filme eles contam que os cartões travaram, bloqueados, os filhos estavam esbanjando, comprando coisas sem necessidade, os pais não tinham controle sobre os filhos, a esposa não ligava para o orçamento doméstico, estava nem aí a esposa, enquanto tinha limite no cartão, passava o cartão. Então ele foi adquirindo, o esposo lá, o maridão, vários bens e que não tinha necessidade. E o resultado foi que a família perdeu tudo, tudo. Mas não só material, eles perceberam que todos os membros estavam distantes. O esposo não conhecia a esposa que tinha em casa. O pai não conhecia os filhos, nem os filhos conheciam o pai. Porque vivia apenas do materialismo. Assista esse filme. Assista, Um Novo Plano. Pode procurar e assistir, você não vai se arrepender. Então, apontando para Cristo, é aquele que perdoa os nossos pecados. Sua família é o que você tem de mais importante, de mais importante. E é o que precisa deixar para ela, é o que Jesus fez. Fale de Jesus para a sua família. Mas quem sabe, você é que precisa ouvir. Você é que precisa ouvir e acreditar o que Jesus fez por você naquela cruz. Você precisa investir na sua vida espiritual. Você não investe na sua vida espiritual. Você não tem tempo para Deus. Como é que você vai deixar um legado espiritual para a sua família? Tenha cuidado para você não deixar um legado de hipocrisia, de religiosidade dentro do seu lar. Tenha muito, muito cuidado. Então, diante do texto que nós lemos, ela disse: o credor veio buscar os meus 2 filhos. O teu discípulo morreu e ele temia a Deus. Segundo princípio, primeiro, deixe um legado espiritual na vida da sua família. Segundo princípio, dependa da sabedoria que vem de Deus para encontrar solução para enfrentar situações difíceis. A sabedoria não está em você mesmo, está em Deus. Veja o que diz o verso 2. A igreja pode ler comigo?
Eliseu perguntou: pois é. Geralmente, quando alguém chega para você dizendo todo esse problema aí, e perguntando, querendo ajuda, o que você geralmente responde a essa pessoa? Você está precisando de quê? Geralmente é essa, né? A resposta comum. Mas Eliseu aqui dá uma resposta completamente aqui que foge totalmente do senso comum. Ele disse: o que eu posso fazer por você? Ele disse, em outras palavras, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não posso levantar uma vaquinha. Todos aqui, os meus discípulos, aqui os profetas, estão também passando por dificuldade. A gente é rejeitado, o pessoal aqui não chega junto. A gente vive da provisão de Deus e você está me trazendo esse problema. E como? O que eu vou fazer? Então, ele pergunta, o que você precisa? Ele não tinha nada para oferecer. O que ele diz é, diga-me o que você tem em casa. Diga-me o que você tem em casa. E a mulher começou a pensar, o que será que eu tenho em casa? Ela tinha uma casa, mas o credor não queria a casa. O credor queria apenas os seus dois filhos. Aí ela disse a princípio, olha, eu não tenho nada em casa. Aí ela lembrou de algo. O que foi que ela lembrou? Eu tenho apenas um jarro com azeite. Eu tenho apenas uma botija. O que isso nos ensina, irmãos? Valoriza aquilo que você tem, mesmo que pareça pouco. A mulher não tinha nada, quem sabe já tinha vendido outras coisas. Não tinha um armáriozinho que podia vender, colocar no LX as coisas. Não tinha nada, mas aquele mínimo que ela viu, que Deus fez ela lembrar. Aí Deus, é através disso aí que eu vou operar a provisão. É através dessa coisa pequenininha que eu vou operar na vida dessa mulher. A mulher não tinha nem noção do que iria acontecer para ela. Mas o profeta perguntou, olhe dentro da sua casa. Geralmente nós procuramos solução fora da nossa casa, enquanto a solução está dentro da nossa casa. A solução está indo ao encontro de Deus, procurar resposta em Deus, e Deus fala e ministra conosco. Uma botija de azeite, um jarrozinho de azeite, como é que um jarro desse pode salvar uma família que está falida? Como? Só Deus pode fazer isso. E dali o profeta lembrou do esposo, e Deus não esquece do cristão, do filho dele, do discípulo que é fiel, que tem temor a ele, que o reverencia, que o obedece, que diz não ao pecado, que renuncia para viver o chamado, irmãos. Nós não estamos falando de qualquer família, não. Estamos falando de uma família temente a Deus. Uma família que quando foi perseguida por Jezabel, não fugiu, não. Não renunciou à fé, não. Permaneceu firme. Essa é sua família? Essa é sua família? Ela encontrou solução dentro do seu lar. Deus se importa com as nossas necessidades, irmãos. Está mostrando um Deus cheio de graça, um Deus cheio de amor. É isso que o texto está nos mostrando. Me lembra o que Jesus em Marcos 10:51 falou para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? A bondade de Eliseu como mediador aponta para o caminho do nosso Salvador. Então, o primeiro princípio é: deixe um legado espiritual na vida da sua família. O segundo, dependa da sabedoria que vem de Deus para encontrar solução, para enfrentar situações difíceis. Terceiro princípio, está no verso 3. A igreja pode ler comigo? Então, Eliseu disse: vá, peça vasilhas a todos os seus vizinhos,
vasilhas vazias e não muitas vasilhas. Terceiro princípio, mantenha bons relacionamentos com aqueles que estão ao seu redor. Mantenha bons relacionamentos com aqueles que estão ao seu redor. Sei que você vai encontrar gente complicada, mas faça a diferença na vida dessa pessoa complicada. Hebreus capítulo 13, o verso 5 diz que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquela mulher, aquela viúva, aquela mãe tinha um bom relacionamento com os de fora. Tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Tinha um bom relacionamento, irmãos. Isso é um princípio valioso. A mordomia para administrar bons relacionamentos. Criar laços de confiança. Saber que pode contar conosco. E saber que a gente pode contar com tal pessoa. Tem pessoas que posso dizer assim, se orgulha de viver isolada. Se orgulha de não criar bons relacionamentos. Porque complica mesmo o relacionamento. Chatice em tudo. A pessoa não presta. Procura defeito em tudo. Como é que você vai ter um bom relacionamento com alguém se o problema não está na pessoa, está em você? Então aqui essa mulher, esse princípio, mantenha bons relacionamentos com aquele ao seu redor. Essa é a mordomia dos relacionamentos. Quando a gente não sabe cuidar e administrar os nossos relacionamentos, achando que não precisamos do outro, enfrentaremos dificuldades devido à nossa soberba, em se achar melhor do que os outros e achar que nunca iremos precisar de ninguém. Muita gente vive dessa maneira, se confiando no seu dinheiro, se confiando no seu matrimônio, e os outros que se virem. Não faça isso não, irmão. Você acha que esse vizinho, ou quem está ao seu redor, no trabalho, na escola, está vendo Jesus na sua vida? Jesus andava e comia com os pecadores. Você vai fazer a diferença, você não vai ser influenciado não. É você que vai influenciar. E diante dessa necessidade, Deus usou até os vizinhos. Deus sabia, o profeta sabia o que estava dizendo. Será que ele iria mandar pegar vasilhas se a mulher era de mal com toda a comunidade? Com toda a comunidade? Não iria. Você vê o amor fraternal, o amor ao próximo. E aqui o texto nos mostra isso. Quarto princípio, aprenda a fechar a porta para aquilo que não é bem-vindo para a sua família. Veja o verso 4. Vamos ler o verso 4? A igreja pode ler comigo? Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame um azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. Irmãos, esse é um princípio precioso. Aprenda a fechar a porta para aquilo que não é bem-vindo para a sua família. Aprenda a fechar a porta. Não é tudo que deve entrar na sua casa, não. Não é tudo, não. Feche a porta. Ela não disse lá, ela só disse, o que Deus disse, pegue as vasilhas. Somente isso. Não chame vizinho A, não chame vizinho B, não chame nenhum parente para sua casa, não. Apenas é você, sua família e Deus. Feche a porta. Feche a porta. Ló abriu a porta, desgraçou a família dele, influenciada pela imoralidade de Sodoma e Gomorra. Davi abriu a porta da casa dele para tudo. Também família destruída. E tem muitos pais hoje que a porta da casa não tem filtro. Adolescentes que a porta do coração não tem filtro. Bebe de tudo. E aqui a instrução foi:
feche a porta. Coisa nossa família, que é entre você e Deus. Entre você e Deus. Cuidado com as ideologias, cuidado com tanta coisa hoje. E aqui aquela mulher não pensou duas vezes, ela obedeceu, ela fechou a porta. Quinto princípio, procure ser cooperador dentro do seu lar, ele precisa de você. Veja comigo o verso 5 e o verso 6. Lidinha, pode tocar? Veja o que diz o verso 5 e o verso 6. A igreja pode ler comigo? A mulher foi embora dali, fechou a porta, e dos seus filhos, estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Essa é a família que teme a Deus, irmãos. O esposo não estava mais lá não, mas Deus estava presente. O credor deve ter ficado sabendo que o pai, o sacerdote do lar, morreu. E agora? Uma viúva? A viúva não serve para nada. É alguém que não tem, oferece nada. Os filhos é o que eu quero. A casa eu não quero nada, eu quero mão de obra. E aquela viúva: quem agora pode me socorrer? Quem pode me ajudar? Quem pode ser comigo nessa causa? Olhou para dentro de casa, não estava vendo nada, só os dois meninos. Você imagina os dois meninos olhando para essa viúva? Não sei se tinha acabado de enterrar o esposo, o pai. Para pensar esse cenário. Imagina passando na sua frente. E agora? O texto diz no verso 1 que ela foi clamar. Ela estava aflita, desesperada. E ali o profeta, orientado por Deus, deu sabedoria. Olhe para dentro do seu lar, mas não tem nada. Olhe direitinho para dentro do seu lar. Olhe direitinho, pense em alguma coisa. Olhou, deve ter pensado no quarto, na sala, na cozinha. Aí ela pensou vamos dizer assim, no armário lá, bem escondidinho, tem uma botija de azeite. Mas isso vai servir para quê? Eu vou dizer, o profeta, ele perguntou o que tinha em casa. É uma botija de azeite. Olha, profeta, tem uma botija de azeite. O profeta deve ter pensado assim: é nisso aí que tu vai ver a mão de Deus operando na tua vida. Irmãos, se o nosso coração não for humilde para entender onde estamos investindo o nosso legado, onde estamos fazendo investimentos espirituais, você não vai entender essa palavra nunca. Você não vai entender. Se falta temor a Deus na tua vida, a forma como tu andas, sentado na roda dos escarnecedores, uma conduta indevida, esquecendo de Deus. E esse quinto princípio, procure ser um cooperador dentro do seu lar. Ela precisa de você, ele precisa de você. E os filhos ali estavam ajudando ela. Observe que apenas ela enchia, não eram os filhos não. Os filhos só passavam a vasilha, porque o profeta disse que era ela que iria colocar o azeite. Você imagina? É como se fosse isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Estou terminando. Aí passa a menina um azeite. Aí não tinha nada, né? Era uma... Perdoe, tá bom? Tá vazia. Tá vazia. A casa toda fechada. E o azeite estava lá na botija. E passava. Mãe, encheu. Aí pega o outro copo. Ô mãe, essa botija não seca não. Essa botija não seca não, mãe.
A fé daquela mulher estava na quantidade de vasilhas que ela tinha conseguido, do relacionamento com seus vizinhos, um bom relacionamento. E concluindo essa reflexão, o sexto princípio é ir a Deus com fé, porque só nele nós encontramos a graça de ter a nossa família salva por sua providência e amor. No verso 7 diz: então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Eu fiquei imaginando a cena que quando estava toda aquela casa que não tinha nada, estava cheio do óleo, do azeite, e eles podiam vender. Veja que Deus, onde não tinha nada, Deus fez superabundar, acho que a palavra é essa. Onde não tinha nada, não tinha onde cair morto. Aí ela olhou aquilo tudinho e disse: e agora o que eu vou fazer? Aí ela: vou ao profeta novamente. E ela pegou e foi ao profeta. E o homem de Deus disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. Venda tudo que você conseguiu. Pague sua dívida. Você não só vai pagar o que você está devendo, mas ainda vai sobrar para você e seus filhos. Um cenário de morte impossível, Deus transformou. Deus mudou. E eu creio que assim também é na minha vida e na sua, irmãos. Agora a questão é temer a Deus, amar a Deus, honrar a Deus, investir um investimento espiritual na nossa vida e na vida da nossa família. E aquela mulher, eu tenho certeza que ela soube ser uma boa mordoma e administrar. E dar o testemunho do que Deus fez na vida da família dela.